Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo do canal Vlogs TI e nesse vídeo nós vamos utilizar o VirtualBox para instalar um Debian em uma máquina virtual. Vamos usar o Debian 9 e se você não tem instalado o VirtualBox, o último vídeo do canal foi como fazer a instalação dele no Windows 10 e o mesmo procedimento vale para o Windows 7, Windows 8 e outras versões do Windows. Eu vou colocar o link aí embaixo na descrição. Aqui estamos já com o nosso VirtualBox aberto, porém eu vou mostrar para vocês como fazer o download do Debian. O Debian nós temos duas versões basicamente disponíveis para download. Temos uma versão completa, dividida em DVDs, e temos também a versão conhecida como Net Install, que é uma versão mínima, tá aqui, instalação via rede a partir de um CD mínimo. Esse Net Install, o que ele faz? Ele é um pacote pequeno, que tem entre 150 e 300 megabytes, dependendo da arquitetura que você escolher, e ele vem com o básico para fazer a instalação, e ele é Net Install, porque você vai fazer a instalação a partir da internet. Então, os pacotes adicionais que você selecionar, ele vai baixar da internet para fazer a instalação. Então, acaba sendo uma instalação mais enxuta, se você quiser. Por exemplo, se você não quiser interface gráfica, você consegue instalar de modo que você tenha acesso apenas à linha de comando e você economiza o espaço em disco e a memória RAM que a interface gráfica utiliza enquanto ela roda. Então é possível fazer a instalação do Debian em máquinas com pouca memória RAM. Eu vou mostrar para vocês aqui a primeira parte em CD e DVD. O link dessa página está aí na descrição do vídeo. Temos aqui a parte CD. Vou clicar aqui no AMD64, vou abrir, ele vai mostrar uma pequena listagem com os CDs divididos. Já tem aqui o Net Install, o Debian com o XFCE, CD1, e aqui o Debian para Mac. Aqui na parte de DVD, descendo aqui um pouco, temos Debian 9.5.0, AMD64, DVD1, que tem 3.9 GB para você fazer o download. E aqui no Net Install, e aqui na instalação mínima, temos o AMD64, que é a arquitetura que eu vou utilizar, máquina de 64 bits, eu vou clicar e ele já vai me dar a opção de fazer um download. Como eu já fiz o download aqui, olha só, tem 297 megabytes aproximadamente. Tem uma conversão aqui que dá um pouco menos, então eu vou cancelar o download. Feito o download, lá na minha pasta de downloads eu tenho dois arquivos, o DVD de 3.4 GB e a instalação mínima, o Net Install de 200 e poucos megabytes. Agora eu vou vir aqui no VirtualBox, vou clicar em novo para criar uma nova máquina. Eu vou colocar aqui Debian. Não sei se vocês repararam, mas ele já mudou aqui embaixo. Tava o Windows, tipo Linux, Debian, 64 bits. Se você tiver baixado de 32, coloca aqui 32 bits. Tudo certo nessa tela, vou clicar aqui em próximo. E ele me dá a opção de escolher a quantidade de memória RAM que eu quero alocar para essa máquina virtual. No meu caso eu vou colocar 2048, que seriam 2 GB. Vou clicar em próximo. Aqui ele me dá algumas opções de disco rígido. Ele coloca aqui que recomenda-se utilizar um disco de 8 GB, mas eu vou colocar um disco maior. Ele me dá a opção de criar um novo disco virtual agora. E aqui ele me permite selecionar o tipo do arquivo de disco. Eu vou deixar o padrão, vou deixar VDI, próximo. E essa opção é importante. Armazenamento em disco físico. Ele tem duas opções, dinamicamente alocado, tamanho fixo. Um arquivo de disco virtual dinamicamente alocado irá utilizar um espaço em seu disco rígido físico à medida que for sendo utilizado, até um tamanho máximo pré-definido, mas não irá encolher caso seja liberado espaço nele. E embaixo, um arquivo de disco rígido virtual de tamanho fixo pode levar mais tempo para ser criado em alguns sistemas, mas geralmente possui acesso mais rápido. No meu caso, para testes, vou colocar dinamicamente alocado. Vou clicar aqui em próximo. E aqui ele me pede um tamanho para o arquivo. Então eu vou colocar Debian-1. E aqui eu seleciono o tamanho. Posso utilizar essa barra que permite rolagem aqui, que permite a seleção, ou eu posso digitar o valor. Vou colocar aqui 6000. Então o meu disco vai ter 60 GB. Vou clicar em criar. Depois de clicar em criar, eu não vou iniciar imediatamente. Eu vou vir aqui em configurações. E eu vou acertar algumas configurações aqui. Vou vir aqui em sistema. Aqui eu consigo ver a quantidade de memória e a ordem de boot. Eu vou desabilitar o disquete aqui porque eu vou usar como disco óptico. O processador, por padrão, ele vai vir somente com uma CPU. Mas eu posso colocar 4 aqui. No meu caso eu tenho um i7, ele tem 4 núcleos, 8 threads. Eu só consigo selecionar aqui os núcleos reais. As threads, ele não permite que eu adicione a máquina virtual. E aqui ele tem uma restrição de execução. Isso aqui indica quanto dos meus núcleos eu vou permitir que o VirtualBox, que essa máquina virtual, na verdade, não o VirtualBox de modo geral, isso vale somente para essa máquina, quanto das minhas CPUs ele utilize. Se eu colocar aqui 4
CPUs 100%, se a minha máquina virtual usar 100% da minha CPU, minha máquina vai ficar lenta. Então o que eu vou fazer? Aqui no exemplo eu vou colocar 4 mesmo CPUs e eu vou diminuir isso aqui para 70%. Então ele não vai passar de 70%. Aqui em monitor eu vou aumentar a memória de vídeo um pouco, vou deixar 32 MB. Aqui no armazenamento uma coisa importante. Temos a controladora IDE e uma controladora SATA. Na controladora SATA temos a imagem aqui do disco Debian 1 e na controladora IDE não temos nada. É aqui que nós vamos colocar o nosso CD, a nossa imagem ISO para fazer a inicialização. Então eu vou clicar aqui onde está vazio, vou clicar nesse pequeno disco aqui e vou clicar em selecionar arquivo de disco óptico virtual. No meu caso, como eu já dei boot nessas imagens, elas estão aqui embaixo. No de vocês provavelmente não vai ter nada e vamos aqui em selecionar o arquivo. Aqui na pasta de downloads eu já tenho as minhas duas imagens, vou fazer com o net install. Aqui nós temos que configurar a rede também. Ao invés de NAT, eu vou colocar placa em modo bridge. A bridge significa o quê? Ele vai entrar na minha rede, ele vai pegar um endereço IP na minha rede e vai funcionar como se fosse uma máquina dedicada. Então uma interface dedicada. Por enquanto é só isso aqui, eu vou clicar aqui no OK e agora vamos clicar no iniciar. Aqui está a imagem da inicialização do instalador e quando eu clicar aqui no meio vai aparecer essa mensagem aí para vocês informando que clicou dentro da máquina e que o seu teclado vai ser capturado. Isso aqui ele está avisando por quê? Porque para sair daqui, de dentro da área da máquina, dependendo do sistema operacional que você está usando, o mouse vai ficar preso. Então vai chegar nesse canto aqui, por mais que você puxe o mouse, ele não vai. Aí vai chegar no outro e vai ficar preso lá dentro. Então ele fala que para você sair, você tem que apertar a tecla de hospedeiro. No caso, a tecla de hospedeiro padrão do VirtualBox é o Right Control, ou seja, o Ctrl direito aí no seu teclado. Os notebooks geralmente não têm o Ctrl direito. Então o único jeito de sair da máquina depois de entrar nela vai ser desligando a máquina virtual. Então caso estejam em um notebook, vamos vir aqui em arquivo, preferências, entrada, máquina virtual e aqui combinação de teclas do hospedeiro. Right Ctrl, eu vou clicar aqui uma vez e vou apertar uma tecla. Por exemplo, eu vou apertar o F12. Vou dar o OK. Então a partir desse momento o F12 é a minha tecla de hospedeiro. Agora eu vou clicar aí no capturar e eu vou colocar aqui o Graphical Install. Essas mensagens que mostra aqui em cima você pode fechar neste momento ou ignorar aqui para ela não ser mais exibida. Eu vou simplesmente fechar e aqui apareceu o nosso instalador do Debian 9. Ele vai pedir para você selecionar o idioma. Eu vou colocar português do Brasil. Clicar duas vezes. Ele vai pedir a localidade, território ou área, Brasil e a configuração do teclado português brasileiro. O instalador já carregou os componentes, aqui vamos fazer a configuração da rede. Ele vai me pedir o nome da máquina, eu vou colocar Debian VM1, lembrando que o nome da máquina não pode ser idêntico a outro nome na rede, tá? Tem que ser único. Por isso eu coloquei VM1 aqui para diferenciar caso eu faça a instalação de outro Debian. Nome da máquina, ok. Continuar. Ele pede aqui um nome de domínio. No caso, ele não é obrigatório. Se você não tiver um domínio, você pode clicar apenas em continuar. E aqui ele pede configuração de usuário e senha. Ele pede a senha do root, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui em continuar. Eu vou ignorar a senha do root. E aí ele vai me pedir a criação de um usuário. Usuário, eu vou colocar aqui Rodrigo. No caso, ele pede nome completo para o novo usuário. Então eu poderia colocar espaço Cardoso. E eu vou continuar. Aqui sim seria o nome de usuário para a conta. Então aqui eu não posso usar um espaço, por exemplo. Eu vou manter Rodrigo, vou continuar e ele pede a senha para o usuário. Eu vou colocar 1234, 1234. Continuar. E o porquê eu não coloquei a senha do root? Para quem entende um pouco ali sabe que o root é o superusuário, é o usuário com acesso total, ele é o administrador. Instalando dessa forma, colocando somente a senha do usuário, ele vai colocar o meu usuário na lista dos sudoers automaticamente. Então eu não preciso cadastrar lá a lista depois. Eu consigo executar o sudo, espaço, o comando, que para quem não entende muito, eu vou explicar assim que eu terminar a instalação. Então, continuando aqui a instalação, configuração do relógio, vou colocar em São Paulo. E aqui a parte de partição de disco, como nós estamos fazendo apenas um teste de instalação básica, não é um servidor válido, eu não preciso de nenhum recurso especial, expansão de disco nem nada do tipo, eu vou colocar assistido, usar o disco inteiro. E posteriormente eu posso fazer um vídeo dedicado a particionamento manual. Vou selecionar aqui qual disco eu quero instalar, no meu caso, como eu criei só um disco, eu só tenho uma opção. E aqui ele me dá outra
opção referente ao particionamento. Eu posso colocar todos os arquivos em uma partição para iniciantes, partição home separada e partições home, var e tmp separadas. Vou selecionar a primeira opção, mantendo a lógica de ser uma instalação de teste para conhecimento do sistema. E aqui ele me permite revisar o particionamento e fazer algumas configurações a mais. Configuração de RAID via software, configuração do gerenciador de volumes lógicos, entre outras opções. Eu vou clicar aqui na última opção, finalizar o particionamento e escrever as mudanças no disco. E aí ele me pergunta novamente se eu quero confirmar as mudanças do disco. Então vou colocar sim, continuar. Ele vai fazer uma formatação aí das partições e instalação do sistema básico. Aqui ele informa que o CD de instalação já foi lido e ele pergunta se eu quero inserir outro CD ou não. Eu vou colocar aqui não e continuar. Aqui ele vai me perguntar o país do espelho do repositório do Debian para ele fazer o download de aplicativos, atualizações e etc. Então eu vou selecionar Brasil e eu vou selecionar essa primeira opção aqui, ftp.br.debian.org. Ele pede informações de proxy, no meu caso eu não tenho proxy, e você em casa raramente vai ter proxy, isso vai ter em algumas empresas. No meu cenário aqui eu vou deixar em branco e vou clicar em continuar. Aqui ele está fazendo a configuração do apt. E nessa tela aqui, ele me pergunta se eu quero fazer a participação do concurso de utilização de pacotes, que resumindo, ele envia algumas informações anônimas de quais pacotes você utiliza na sua instalação do Debian. E essas informações são utilizadas para ajudar na seleção de pacotes que serão inclusos nas próximas instalações do Debian, nas próximas versões. No meu caso eu vou colocar não, porque é uma versão para testes, então eu posso fazer a instalação de coisas que eu não vou utilizar futuramente, não vou fazer uso constante, eu vou deixar não e só clicar aqui em continuar. Nessa tela ele me permite fazer a seleção de alguns softwares que eu quero que sejam instalados. No caso, tenho aqui interfaces gráficas, servidor web, servidor de impressão, servidor SSH. Eu vou habilitar somente o servidor SSH, vou desabilitar servidor de impressão, utilitários de sistema padrão eu vou deixar habilitado e eu vou selecionar aqui a interface Mate, porque é uma interface que eu já conheço e eu gosto e ela é bem leve. Agora eu vou clicar no continuar e ele vai fazer o download dos pacotes necessários para fazer a instalação do que eu selecionei na tela anterior. Essa tela aqui é muito importante, ele pergunta se nós queremos instalar o carregador de inicialização Grub no registro mestre de inicialização. O Grub é basicamente o que vai permitir o boot do sistema. Então vamos colocar em sim, se colocarmos em não, ele não vai dar boot corretamente. Clicamos em continuar e ele pergunta onde o Grub vai ser instalado. Eu vou clicar aqui duas vezes no SDA, nosso HD, e ele vai fazer a instalação do Grub. Instalação completa, então vamos clicar em continuar e ele vai reinicializar o nosso sistema. Aqui ele já mostra a tela de boot e aqui já temos a interface gráfica do Debian. Eu vou colocar aqui o meu usuário, Rodrigo, a senha. E agora nós vamos fazer a instalação do pacote de adicionais do VirtualBox. Antes disso, nós precisamos executar alguns comandos do Debian para que funcione tudo certinho. Esses comandos eu vou colocar aí embaixo na descrição do vídeo. Vamos aqui em aplicativos, ferramentas do sistema, terminal do Mate. Vocês se lembram que eu comentei sobre a questão do sudo na instalação lá durante o processo de colocar a senha do root? Então, no caso, aqui eu vou digitar o comando sudo. Resumindo rapidamente, o sudo ele me dá permissão de administrador temporária para executar um comando. Essa permissão de administrador vai vir para o usuário que está logado no momento, no meu caso, Rodrigo. Então, sudo pswd root, permissão temporária de administrador, pswd para alterar a senha do usuário root. Então eu vou registrar uma senha para o root. Sudo senha para Rodrigo. Eu vou colocar 1234, a senha do usuário Rodrigo, e aqui ele dá a opção digite a nova senha Unix. Essa nova senha seria para o usuário root. Então eu vou colocar uma senha aqui. Senha atualizada com sucesso. Agora eu vou clicar aqui em dispositivos, no menu do VirtualBox, e inserir a imagem DCD dos adicionais para convidado. Ele já inseriu, já mostrou aqui. No meu caso eu vou cancelar e eu vou fazer o seguinte, eu vou executar o comando cd, que é Change Directory, para mudar o diretório, /media /cd-rom. E vou pressionar o Enter. Eu vou digitar o comando ls, vou pressionar o Enter, e aqui eu tenho o conteúdo do meu CD de adicionais. Eu vou digitar o comando mkdir /tmp /vbox. Com esse comando, eu vou criar um diretório make directory dentro do /tmp, que é um diretório padrão de distribuições Linux. Eu vou criar a pasta vbox. Eu pressionar o Enter, ele não me deu o resultado, a pasta já foi criada. Caso ocorresse um erro, ele ia retornar o erro para mim. E agora eu vou executar o comando cp-r *tmp /vbox. Esse comando significa que eu vou fazer a cópia recursiva de todo o conteúdo da pasta para /tmp /vbox.
Eu vou apertar o Enter, ele vai demorar um pouco para executar, dependendo da velocidade do seu HD. Sem retorno de erro, copiou tudo sem problema. Agora eu vou executar o comando cd/tmp/vbox. A mesma coisa que o cd/media ali, só que eu estou apontando outro diretório. Vou pressionar o Enter e eu já estou nesse diretório. Agora eu vou executar o comando ls e eu tenho o mesmo conteúdo, só que agora eu estou em outra pasta. Como eu verifico que eu estou em outra pasta? Aqui na frente desses 2 pontos tem o caminho. Vamos supor que a sua distribuição, você tenha instalado outra distribuição e não tem o caminho aqui na frente. Isso pode variar da distribuição ou você pode usar um Debian com uma configuração alterada. Eu vou digitar o comando pwd e ele vai mostrar o caminho atual, /tmp/vbox. Antes de fazer a instalação aqui dos adicionais, eu vou executar alguns comandos. Sudo apt-get update, pressionar Enter, para ele fazer a atualização da lista de repositórios, que na verdade ele vai atualizar a lista de pacotes dos repositórios que estão configurados. E agora, sudo apt-get install linux-headers-cifrão, abre parênteses, e o name espaço "-r", fecha parênteses. E vou executar esse comando. Ele vai me informar que é preciso baixar algumas coisas, ele tem uma lista aqui do que vai ser instalado. Você quer continuar? Coloca o S, pressiona o Enter. Quando ele voltar a piscar o cursor aqui e mostrar o nome do usuário, arroba, o nome do host e a pasta que você está, significa que ele já finalizou a execução do último comando. E agora eu vou executar mais um comando. Sudo apt-get install gcc make per e pressionar o Enter. Ele vai pedir confirmação para a instalação de mais alguns aplicativos, mais alguns pacotes e pronto. Eu preciso fazer isso para não dar um problema quando eu for instalar os adicionais. Como eu já estou na pasta dos adicionais, eu vou dar um ls para descobrir qual é o pacote que eu vou instalar. No caso, eu vou instalar esse aqui, olha só, vbox linux additions.run. Então, vamos executar mais um comando. Sudo /, eu vou colocar o vbox, atenção que o V maiúsculo, B maiúsculo, o OX são em minúsculo, porque o sistema é case sensitive. Então, se você não colocar exatamente como está o nome, não vai executar. Eu vou colocar apenas um L e vou apertar a tecla Tab. Ele vai preencher. Agora eu vou pressionar o Enter. Ele vai executar algumas tarefas. Aqui ele já finalizou a instalação dos adicionais do VirtualBox. Eu vou reiniciar o meu sistema. Menu Sistema, desligar, reiniciar. Você pode reiniciar também através do terminal. Agora o meu sistema já foi reinicializado, eu já fiz o login. E qual é a diferença de instalar o CD de adicionais para convidado do VirtualBox? Basicamente, eu tenho uma integração total. Se você estiver utilizando um sistema, como no começo que eu falei, chega aqui no canto e você fica preso, agora eu consigo passar desse sistema. E eu também consigo redimensionar a minha tela e ele vai ajustar a resolução. Sem o pacote de adicionais, ele fica travado na resolução que você setar e o ajuste não funciona. Olha só, agora eu maximizei e ele ajustou certinho. Então vocês podem brincar um pouco com o sistema, basicamente para mexer no terminal, como eu já mostrei, aplicativos, ferramentas do sistema, terminal do Mate, você consegue fazer vários comandos aqui e tem outras opções que vocês conseguem explorar. Nos próximos vídeos eu vou mostrar como fazer instalação de software, troca de IP, várias opções aí no Debian, e o que nós fizermos no Debian também vale para o Ubuntu, porque o Ubuntu é uma distribuição que foi desenvolvida com base no Debian, assim como várias outras distribuições. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clique no joinha. Dúvidas, sugestões, basta deixar aí no campo de comentários. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço e tchau!